Ele foi mandado para um presídio condenado à prisão perpétua por um crime que não cometeu. O que ele não imaginava é que essa era a vontade de Deus, e foi o que transformou sua vida e a de todos os prisioneiros. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. A sentença foi lida às 14 horas e 37 minutos de uma terça-feira de agosto, e com ela, a vida de Samuel Correia de Oliveira terminou. Não fisicamente, seu coração continuou batendo, seus pulmões continuaram respirando, seus olhos continuaram vendo. Mas a vida como ele a conhecia, a vida de professor de história em uma escola pública de Ribeirão das Neves, a vida de marido de Daniela e pai de Miguel e Beatriz, a vida de homem honesto que nunca havia sequer recebido uma multa de trânsito, essa vida morreu no momento em que o juiz pronunciou as palavras prisão perpétua. O crime, latrocínio qualificado. O assassinato brutal de um empresário durante um assalto que resultou em morte. O problema, Samuel não havia cometido o crime. Não estava nem perto do local na noite em questão. Não conhecia a vítima. Não tinha histórico de violência, não tinha antecedentes criminais, não tinha sequer uma briga de bar em seus 42 anos de existência. Mas havia testemunhas. 2 testemunhas que juraram tê-lo visto fugindo da cena do crime. Havia uma arma encontrada em um terreno baldio a 3 quadras de sua casa. Havia um sistema de justiça sobrecarregado, um advogado público inexperiente, e um promotor ambicioso que precisava de uma condenação para impulsionar sua carreira política. E havia algo mais. Algo que Samuel só descobriria muito depois: havia pessoas poderosas que precisavam de um culpado, qualquer culpado, para desviar a atenção do verdadeiro assassino. E Samuel, um homem comum sem conexões ou recursos, foi o cordeiro escolhido para o sacrifício. Quando os policiais o levaram para fora do tribunal, algemado como um animal perigoso, Samuel olhou para trás uma última vez. Viu Daniela desabar nos braços da irmã, soluçando. Viu Miguel, seu filho de 16 anos, com um rosto contorcido de raiva impotente. Viu Beatriz, sua princesa de 12 anos, paralisada em choque, incapaz de processar o que estava acontecendo. E viu, no fundo do tribunal, um homem de terno caro e sorriso satisfeito. O deputado estadual Rogério Mantovani, que havia acompanhado o julgamento com interesse em comum. Samuel não sabia por que aquele homem estava ali, não sabia a conexão, não sabia que era ele o verdadeiro responsável por sua condenação. Ainda não. O transporte para a penitenciária de segurança máxima de Serra Negra levou 6 horas. Samuel passou a viagem inteira em silêncio, acorrentado a outros 7 presos, tentando entender como sua vida havia desmoronado tão completamente. Ele era inocente. Ele sabia que era inocente. Deus sabia que era inocente. Então por quê? Por que isso estava acontecendo? Quando o caminhão finalmente parou e as portas se abriram, Samuel teve seu primeiro vislumbre do lugar que seria sua casa pelo resto da vida. A penitenciária de Serra Negra era conhecida entre os presos de Minas Gerais como o Poço. Não porque ficava em um vale, na verdade, estava situada no topo de uma serra isolada, mas porque quem entrava ali raramente voltava a ver a luz do dia. Era uma prisão esquecida pelo sistema, administrada por homens que haviam transformado o sofrimento dos detentos em um negócio lucrativo. Samuel não sabia disso ainda. Não sabia dos espancamentos rotineiros, da comida podre, das celas superlotadas, da corrupção que permeava cada tijolo daquele lugar. Não sabia que o diretor, Coronel Augusto Ferreira, havia construído um império de terror e extorsão sob o pretexto de manter a ordem. Não sabia que guardas estupravam, torturavam e às vezes matavam presos por diversão, seguros de que ninguém se importaria com a palavra de criminosos condenados. Ele aprenderia. Todos aprendiam. Os primeiros dias foram um pesadelo acordado. Samuel foi colocado em uma cela projetada para 4 pessoas, mas que abrigava 12. Os homens dormiam em turnos, espremidos em beliches improvisados e colchões no chão. O cheiro era insuportável, suor, urina, desespero. A comida era uma pasta cinzenta de origem duvidosa, servida uma vez ao dia. A água era racionada, frequentemente contaminada. Mas o pior não eram as condições físicas. O pior era a violência.
Na primeira noite, Samuel assistiu a um preso ser espancado quase até a morte por 3 guardas, sem motivo aparente. O homem havia olhado de forma errada para um dos agentes. Isso foi suficiente. Os gritos ecoaram pelos corredores por 20 minutos, depois cessaram abruptamente. O corpo foi arrastado para fora, e ninguém nunca mais falou sobre ele. Na segunda noite, foi a vez de Samuel. Ele estava deitado em seu pedaço de chão, tentando dormir apesar do calor sufocante, quando sentiu uma mão em seu ombro. Abriu os olhos e viu 3 homens ao redor dele, suas silhuetas recortadas contra a luz fraca que entrava pela janela gradeada. Professor, né? Disse o maior deles, um homem coberto de tatuagens que Samuel depois descobriria se chamar Carniça. A gente não gosta de professor aqui. Professor acha que é melhor que os outros. Precisa aprender seu lugar. O que aconteceu em seguida, Samuel tentaria esquecer pelo resto da vida. Os socos, os chutes, a dor que parecia não ter fim. Ele não reagiu, não por covardia, mas porque sabia que reagir só pioraria as coisas. Encolheu-se em posição fetal e rezou para que acabasse logo. Quando finalmente pararam, deixando-o sangrando no chão, Samuel fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Rezou. Não uma oração de súplica por resgate, não um grito desesperado perguntando por quê. Uma oração de entrega. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Não entendo por que estou aqui. Mas se o Senhor me trouxe a este lugar, deve haver um motivo. Use-me como o Senhor quiser. Faça de mim instrumento da sua vontade, mesmo aqui. Mesmo no inferno. Era uma oração que Samuel havia aprendido décadas antes, em uma igreja simples de interior onde sua avó o levava aos domingos. Uma oração de abandono, de confiança cega, de fé que transcende a compreensão. E naquela noite, deitado em seu próprio sangue no chão de uma cela superlotada, Samuel sentiu algo que não fazia sentido: paz. Não a paz de quem aceita a derrota. A paz de quem sabe que há um plano maior, mesmo quando não consegue enxergá-lo. As semanas se transformaram em meses, e Samuel começou a entender o funcionamento daquele microcosmo de crueldade. A penitenciária de Serra Negra era governada por 2 forças: a administração oficial, liderada pelo coronel Augusto Ferreira, e o crime organizado interno, comandado por um homem conhecido apenas como Profeta. Os dois haviam chegado a um acordo tácito. Profeta controlava os presos, garantindo uma aparência de ordem, e em troca, Ferreira permitia que ele operasse seu império de drogas e extorsão sem interferência. O coronel Ferreira era um homem de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e uniforme sempre imaculado. Havia servido na polícia militar durante a ditadura, e carregava consigo os métodos daquela época. Para ele, presos não eram seres humanos, eram animais que precisavam ser domados, quebrados, destruídos se necessário. Seus guardas eram escolhidos a dedo, selecionados pela capacidade de violência e pela falta de escrúpulos. O chefe da segurança, um homem chamado Tenente Barbosa, era particularmente temido. Alto, musculoso, com um sorriso que nunca alcançava seus olhos mortos, Barbosa havia matado pelo menos uma dúzia de presos ao longo dos anos, sempre classificando as mortes como tentativas de fuga ou confrontos. Do outro lado, Profeta era uma figura quase mítica. Ninguém sabia seu nome verdadeiro, ninguém sabia por que estava preso, ninguém sabia como havia chegado ao poder. Dizia-se que ele conseguia ver o futuro, que tinha conexões com forças sobrenaturais, que era protegido por espíritos. Na realidade, ele era simplesmente um homem extremamente inteligente e completamente desprovido de consciência, que havia aprendido a manipular o medo e a superstição para controlar os outros. Samuel observava tudo isso com olhos de historiador, catalogando, analisando, tentando entender a estrutura de poder daquele lugar. E aos poucos, começou a perceber algo que outros não viam: o sistema era insustentável. A violência excessiva, a corrupção desenfreada, a desumanização completa, tudo isso criava pressão. E pressão, eventualmente, explode. Ele só não sabia que seria o catalisador dessa explosão. A mudança começou de forma imperceptível, com pequenos gestos que Samuel nem percebia que estava fazendo. Um preso jovem, não mais que 20 anos,
chegou à cela de Samuel em estado de choque. Havia sido condenado por roubo, seu primeiro crime, e estava claramente aterrorizado. Na primeira noite, ele chorou em silêncio, encolhido em um canto, esperando a morte que achava inevitável. Samuel se aproximou e sentou ao lado dele. "Qual o seu nome?" perguntou suavemente. "Wendell", respondeu o garoto entre soluços. "Wendell, meu nome é Samuel. Eu sei que você está com medo. Eu também estava quando cheguei. Mas você vai sobreviver. Eu vou te ajudar." Era uma promessa estranha para se fazer em um lugar onde a autopreservação era a única lei. Mas Samuel fez, e mais importante, cumpriu. Protegeu Wendell dos predadores que circundavam presos novos. Ensinou-o as regras não escritas da sobrevivência. Deu-lhe esperança quando a esperança parecia impossível. E os outros presos começaram a notar. O professor, como todos o chamavam agora, era diferente. Não participava das brigas por território ou poder. Não se aliava a gangues ou facções. Não buscava favores ou proteção. Simplesmente existia, ajudando quem podia, oferecendo palavras de conforto aos desesperados, mantendo uma dignidade que parecia impossível naquele ambiente. Alguns achavam que ele era louco. Outros, que era fraco. Mas aos poucos, uma terceira opinião começou a se formar: talvez ele fosse algo mais. Talvez houvesse algo nele que transcendia as regras daquele lugar. O primeiro milagre aconteceu 3 meses depois da chegada de Samuel. Um preso chamado Gilberto, conhecido como Tubarão por sua ferocidade, estava morrendo. Uma infecção que começara como um corte simples havia se espalhado por seu corpo, e a enfermaria da prisão, um cômodo imundo com suprimentos vencidos, não tinha recursos para tratá-lo. Os guardas se recusavam a levá-lo a um hospital externo. Para eles, um preso a menos era um problema a menos. Tubarão era temido por todos. Havia matado pelo menos 3 homens dentro da prisão, era braço direito de profeta, não tinha amigos e não queria nenhum. Quando adoeceu, ninguém se aproximou. Ninguém se importou. Exceto Samuel. Todas as noites, o professor ia até a cela de Tubarão e ficava com ele. Limpava seus ferimentos com água e pedaços de pano. Dava-lhe água quando a febre subia. E rezava. Rezava em voz alta, palavras simples que Tubarão fingia não ouvir, mas que penetravam algo profundo em sua alma endurecida. "Por que você está fazendo isso?" perguntou o Tubarão uma noite, a voz rouca de febre. "Você sabe quem eu sou. Sabe o que eu fiz." "Eu sei", respondeu Samuel. "Mas isso não muda o fato de que você é um filho de Deus. E filhos de Deus merecem compaixão, não importa o que tenham feito." Tubarão riu, um som amargo e doloroso. "Deus? Deus não existe, professor. Se existisse, este lugar não existiria." "Talvez este lugar exista justamente porque Deus existe", disse Samuel. "Talvez ele precise de testemunhas aqui. Pessoas que mostrem que seu amor alcança até os lugares mais escuros." Tubarão não respondeu. Mas também não mandou Samuel embora. Na manhã seguinte, a febre havia baixado. Nos dias seguintes, a infecção começou a regredir. Os médicos, se é que podiam ser chamados assim, ficaram perplexos. A infecção era grave demais, o sistema imunológico de Tubarão estava comprometido demais. Ele deveria ter morrido. Mas não morreu. A notícia se espalhou pela prisão como fogo em palha seca. O professor havia curado Tubarão. Havia rezado e o homem tinha melhorado. Era um milagre. Samuel tentou explicar que não havia feito nada sobrenatural, que apenas havia cuidado de um homem doente, que a recuperação podia ter explicações médicas. Mas ninguém queria ouvir explicações. Queriam acreditar em algo maior. Queriam esperança. E assim começou a transformação da penitenciária de Serra Negra. Os meses seguintes viram uma mudança sutil mas inegável no ambiente da prisão. Presos que antes passavam os dias em violência e desespero começaram a se reunir ao redor de Samuel. Não para ouvir sermões ou discursos religiosos, Samuel não era esse tipo de pessoa,
mas simplesmente para estar perto dele, para ouvir suas histórias, para sentir a paz inexplicável que parecia emanar de sua presença. Ele contava histórias da Bíblia, mas também da história do mundo. Falava de homens e mulheres que haviam sofrido injustiças terríveis e encontrado forças para perdoar, para superar, para transformar dor em propósito. Falava de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de santos e mártires que haviam enfrentado prisões piores do que aquela e emergido não quebrados, mas fortalecidos. Vocês acham que estão aqui por acaso? Disse ele uma noite, para um grupo de cerca de 20 presos reunidos em um canto do pátio. Acham que suas vidas acabaram? Eu estava no mundo livre, com uma família, um emprego, uma vida boa. E fui mandado para cá por um crime que não cometi. No início, eu me perguntava por quê. Agora, eu sei. Por quê? Perguntou alguém. Por que Deus precisava de alguém aqui? Precisava de uma testemunha. Precisava de alguém para lembrar vocês de que, não importa o que fizeram, não importa onde estão, não importa quão longe acham que caíram, Ele ainda os ama. E onde há amor, há esperança. E onde há esperança, há possibilidade de mudança. Essas palavras não transformaram todos. Muitos continuaram céticos, muitos continuaram violentos, muitos continuaram perdidos. Mas alguns ouviram. Alguns começaram a mudar. E esse alguns foi o suficiente para criar ondas que se espalharam por toda a prisão. Tubarão, o homem que Samuel havia cuidado durante sua doença, foi o primeiro e mais improvável convertido. O assassino brutal, o braço direito de Profeta, começou a questionar sua própria vida, suas escolhas, o caminho que havia trilhado. Não virou santo de um dia para o outro, a transformação foi lenta, dolorosa, cheia de recaídas, mas a semente havia sido plantada. E Profeta começou a perceber que algo estava errado em seu reino. O confronto era inevitável. Profeta convocou Samuel para uma conversa no que era conhecido como Sala do Conselho, uma cela desativada que ele havia transformado em seu escritório particular. Era um privilégio concedido pelo coronel Ferreira em troca de manutenção da ordem e pagamentos mensais generosos. Samuel foi escoltado por 2 homens de Profeta, sabendo que poderia não sair vivo daquele encontro. Mas foi mesmo assim. Não por bravura, havia medo em seu coração, mas por uma certeza inexplicável de que ainda não era a sua hora. De que havia trabalho a ser feito. Profeta era exatamente como Samuel havia imaginado, um homem magro, de meia idade, com olhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Sua voz era suave, quase hipnótica, e ele a usava como uma arma tão eficaz quanto qualquer faca. Professor, disse Profeta, indicando uma cadeira diante dele. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Eu ouço muito sobre você. E eu sobre você, respondeu Samuel, sentando-se. Então você sabe que eu controlo esta prisão. Que nada acontece aqui sem minha permissão. E ultimamente, muita coisa tem acontecido que eu não autorizei. Samuel não respondeu. Esperou. Você está roubando meus homens, continuou o Profeta. Tubarão era meu braço direito. Agora passo os dias meditando e rezando como um monge. Outros estão seguindo o exemplo. Isso é problemático. Eu não roubei ninguém, disse Samuel calmamente. Apenas ofereci uma alternativa. As pessoas escolhem livremente. Profeta sorriu, um sorriso que não tinha humor livre escolha. Que conceito interessante para se discutir em uma prisão. Ele se inclinou para a frente. Deixe-me ser direto, professor. Eu admiro o que você faz. Sinceramente. Há uma parte de mim que deseja que você esteja certo, que haja um Deus, que haja esperança além destas paredes. Mas eu não posso permitir que você desestabilize o equilíbrio que eu construí. Este lugar funciona porque as pessoas têm medo. Medo de mim, medo dos guardas, medo uns dos outros. Você está substituindo medo por esperança, e isso é perigoso. Perigoso para quem? Perguntou Samuel. Para todos. Você não entende como este lugar funciona. O coronel Ferreira e eu temos um acordo. Ele me deixa operar, eu mantenho os presos sob controle. Se esse equilíbrio for perturbado, haverá consequências.
violentas. E não apenas para você. Samuel considerou as palavras por um momento. Você está me ameaçando? Estou te avisando. Há uma diferença. Então me deixe te avisar também, disse Samuel, e algo em sua voz fez o profeta hesitar. Eu não vim para este lugar por acidente. Fui mandado. Por quem ou por quê, eu ainda não sei completamente. Mas sei que não posso parar o que estou fazendo. Não porque eu não queira, mas porque não sou eu quem está fazendo. Há uma força maior trabalhando aqui, através de mim, através de outros. E essa força não vai parar porque você está com medo de perder poder. Os dois homens se encararam em silêncio. A tensão era palpável. Finalmente, o profeta falou: você é muito corajoso ou muito tolo. Ainda não decidi qual. Talvez os dois, respondeu Samuel. Mas principalmente, sou um homem que não tem mais nada a perder. Você pode me matar, e talvez vá fazer isso um dia, mas não pode me silenciar. Porque a mensagem não é minha. E mensagens de Deus têm o hábito de se espalhar, não importa quantos mensageiros sejam calados. A conversa terminou sem resolução. O profeta não deu a ordem de matar Samuel, ainda não, mas também deixou claro que a trégua era temporária. A guerra estava declarada, mesmo que ainda não tivesse começado de verdade. 6 meses se passaram em uma tensão crescente. Samuel continuou seu trabalho, agora com ainda mais determinação. As reuniões informais de oração e reflexão cresceram, atraindo cada vez mais presos. Alguns buscavam genuinamente mudança espiritual. Outros buscavam apenas um refúgio da violência constante. Outros ainda vinham por curiosidade, querendo ver o professor milagreiro de perto. A administração da prisão começou a ficar incomodada. Não com o aspecto religioso, isso podia ser tolerado, mas com o fato de que os presos estavam se organizando, ainda que de forma pacífica. Organização era perigosa. Organização podia levar a questionamentos. E questionamentos eram a última coisa que o coronel Ferreira queria. O tenente Barbosa foi encarregado de resolver o problema. O ataque veio em uma noite de quinta-feira, sem aviso. Samuel estava em sua cela, lendo uma Bíblia surrada que um visitante da pastoral carcerária havia conseguido trazer, quando a porta se abriu com violência. Barbosa entrou, seguido por 3 guardas, todos carregando cacetetes. Levanta, professor, ordenou Barbosa, o sorriso cruel em seu rosto. Hora de uma conversa particular. Samuel foi arrastado pelos corredores até uma sala no subsolo, conhecida entre os presos como o porão. Era onde os interrogatórios aconteciam. Onde homens entravam inteiros e saíam quebrados, quando saíam. O espancamento durou horas. Barbosa era metódico, quase científico em sua crueldade. Sabia exatamente onde bater para causar dor máxima sem dano permanente visível. Sabia como alternar entre violência física e psicológica. Sabia como destruir um homem. Você vai parar com essa palhaçada de religião, dizia ele entre os golpes. Vai parar de encher a cabeça desses animais com bobagens de esperança e salvação. Vai voltar a ser um preso comum, silencioso, invisível. Ou a próxima vez vai ser pior. Muito pior. Samuel não gritou. Não implorou. Não prometeu nada. Apenas rezou. Rezou em voz alta, primeiro, até que os golpes o impediram de falar. Depois, rezou em silêncio, no santuário de sua mente onde Barbosa não podia alcançar. E em algum momento, no meio daquela noite interminável de dor, Samuel teve uma visão. Não era uma alucinação de trauma. Era algo mais. Algo que ele só podia descrever como uma revelação. Viu o coronel Ferreira sentado em seu escritório, assinando documentos. Viu pilhas de dinheiro sendo contadas e divididas. Viu corpos sendo arrastados para covas rasas nos fundos da propriedade. Viu um livro negro, guardado em um cofre, contendo nomes, datas, valores, toda a contabilidade da corrupção. E viu algo mais. Viu-se a si mesmo, de pé diante de um tribunal, não como réu desta vez, mas como testemunha. Viu o coronel Ferreira algemado. Viu Barbosa de cabeça baixa.
Viu justiça. Quando finalmente foi jogado de volta em sua cela, sangrando e mal conseguindo respirar, Samuel sabia duas coisas com absoluta certeza. Primeira, ele sobreviveria. Não porque fosse forte, mas porque havia um propósito que ainda não estava cumprido. Segunda, Deus havia mostrado a ele exatamente o que precisava fazer. E quando o momento chegasse, ele estaria pronto. A recuperação levou semanas. Os presos que haviam se reunido ao redor de Samuel cuidaram dele como puderam, trazendo comida extra, protegendo de mais violência, rezando por sua recuperação. Tubarão, em particular, não saiu do lado dele, a transformação que havia começado meses antes agora completa. O assassino havia se tornado guardião. Enquanto se recuperava, Samuel pensava na visão que havia tido. O livro negro. O cofre. As provas de tudo o que acontecia naquele lugar. Se pudesse colocar as mãos naquilo, teria o poder de derrubar todo o sistema corrupto. Mas como? Ele era um preso, sem acesso, sem recursos, sem aliados no mundo exterior. A família o visitava quando podia, Daniela vinha uma vez por mês, uma viagem de 8 horas que a deixava exausta, mas não havia nada que pudessem fazer. O caso estava encerrado, os recursos esgotados, a sentença era definitiva. A resposta veio de uma fonte inesperada. 3 meses depois do espancamento, um novo preso chegou à Serra Negra. Seu nome era Marcos Vilela, e ele era diferente de qualquer outro detento que Samuel havia conhecido. Marcos era jornalista investigativo. Havia sido preso por difamação, uma acusação fabricada depois que ele começou a investigar conexões entre políticos e o crime organizado. Suas reportagens haviam incomodado pessoas poderosas, e a prisão foi o método escolhido para silenciá-lo. Quando soube da história de Samuel, o professor inocente, o santo da Serra Negra, Marcos imediatamente se interessou. Como jornalista, ele reconhecia uma história quando via uma. E como prisioneiro político, ele entendia a necessidade de expor a verdade. Os dois se encontraram no pátio, em uma tarde de sol raro. Então você é o professor Milagreiro, disse Marcos, estendendo a mão. Eu ouvi muito sobre você. E você é o jornalista que irritou os poderosos, respondeu Samuel, apertando a mão oferecida. Parece que temos algo em comum. Somos os dois inocentes em uma prisão de culpados? Somos os dois pessoas que alguém quis silenciar. A questão é, vamos ficar calados? Marcos sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Eu nunca fui muito bom em ficar calado. É por isso que estou aqui. Assim começou uma aliança que mudaria tudo. Samuel contou a Marcos sobre a visão, sobre o livro negro, sobre as provas que existiam em algum lugar daquele complexo. Marcos, com sua experiência investigativa, começou a montar um plano para obter essas provas e fazê-las chegar ao mundo exterior. Era arriscado. Era quase impossível. E era a única chance que tinham. O plano levou 8 meses para ser executado. Marcos tinha contatos no mundo exterior, colegas jornalistas, advogados de direitos humanos, organizações internacionais. Através de mensagens codificadas enviadas em cartas aparentemente inocentes para familiares, ele começou a preparar o terreno. Pessoas certas foram alertadas. Investigações paralelas foram iniciadas. A pressão externa começou a aumentar, ainda que de forma invisível para quem estava dentro da prisão. Dentro da Serra Negra, Samuel e seus aliados, agora dezenas de presos que haviam sido transformados por sua mensagem, trabalhavam para obter informações. Tubarão, com seus antigos contatos no submundo da prisão, descobriu onde o coronel Ferreira guardava seus documentos mais sensíveis. Um preso que trabalhava na limpeza do prédio administrativo confirmou a existência do cofre, sua localização exata. Mas o elemento crucial veio de uma fonte que ninguém esperava, o próprio profeta. A Guerra Fria entre Profeta e Samuel havia se mantido por meses, nenhum dos dois disposto a fazer o primeiro movimento aberto. Mas Profeta era, acima de tudo, um sobrevivente. E quando começou a perceber que ventos de mudança estavam soprando, quando ouviu rumores de investigações externas, quando notou que alguns de seus próprios homens estavam questionando lealdades, ele fez um cálculo pragmático.
O encontro aconteceu novamente na sala do conselho, mas desta vez a dinâmica era diferente. Professor, disse Profeta, parece que eu subestimei você. Não foi a primeira pessoa a fazer isso. E provavelmente não será a última. Profeta fez uma pausa. Eu sei o que você está planejando. Não os detalhes, mas o suficiente. Você quer derrubar Ferreira. Samuel não confirmou nem negou. Deixe-me ser claro, continuou o profeta. Eu não me importo com Ferreira. Ele é um meio para um fim, nada mais. Se ele cair, eu encontro outro acordo com quem vier depois. É assim que as coisas funcionam. Então por que esta conversa? Porque eu quero fazer um acordo com você. Eu tenho algo que você precisa. A combinação do cofre. Samuel manteve o rosto impassível, mas seu coração acelerou. Em troca, continuou o profeta, eu quero duas coisas. Primeira, quando tudo isso acabar, eu não vou ser mencionado. Não como cúmplice de Ferreira, não como líder do crime organizado interno. Eu sou apenas mais um preso. E a segunda? Profeta hesitou. Por um momento, algo que parecia vulnerabilidade atravessou seu rosto controlado. Eu quero que você me conte sobre esse Deus que você tanto fala. Não agora, não em público. Mas um dia, quando tudo tiver passado. Eu quero entender o que você tem que eu não tenho. O que te dá essa paz? Samuel estudou o homem à sua frente. O manipulador, o assassino, o senhor do crime naquele inferno particular. E viu algo que outros não viam, uma alma perdida, desesperadamente buscando uma saída. Acordo, disse Samuel. E assim, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. A operação aconteceu em uma noite de sexta-feira, aproveitando uma festividade local que havia reduzido o número de guardas em serviço. Enquanto Samuel conduzia uma de suas reuniões de oração, agora com mais de 100 participantes, criando uma distração e um álibi, um pequeno grupo de aliados executava o plano. Tubarão e mais 2 homens se infiltraram no prédio administrativo através de uma rota que haviam mapeado durante meses. Usando a combinação fornecida por Profeta, abriram o cofre do Coronel Ferreira. O livro negro estava lá. Exatamente como Samuel havia visto em sua visão. Mas havia mais. Havia fotos, gravações de áudio, documentos que ligavam Ferreira não apenas à corrupção interna, mas a uma rede muito maior. Políticos, juízes, empresários, uma teia de poder que explicava como a Serra Negra havia operado impunemente por tanto tempo. E havia algo mais, documentos relacionados ao caso de Samuel. Registros que mostravam pagamentos feitos às testemunhas que o haviam incriminado. Comunicações entre o promotor do caso e o gabinete do deputado Rogério Mantovani. Provas irrefutáveis de que Samuel havia sido condenado intencionalmente, usado como bode expiatório para proteger o verdadeiro assassino, o filho do deputado, que havia matado o empresário em uma discussão por dívidas de jogo. As provas foram fotografadas, copiadas e contrabandeadas para fora da prisão através de uma rede de visitantes coordenada por Daniela, que finalmente podia fazer algo para ajudar o marido. 2 semanas depois, a bomba explodiu. O jornal de maior circulação do estado publicou uma série de reportagens devastadoras. O inferno de Serra Negra, a prisão dos horrores que o estado finge não ver. As provas eram incontestáveis. Os nomes eram poderosos. O escândalo foi nacional. O coronel Ferreira foi preso em sua própria penitenciária, algemado pelos mesmos guardas que um dia seguiam suas ordens. Tenente Barbosa fugiu, mas foi capturado 3 dias depois, escondido na casa de uma amante. 23 guardas foram indiciados. O deputado Rogério Mantovani renunciou, e seu filho foi finalmente preso pelo crime que Samuel havia apagado. E no meio de todo esse furacão, um homem quieto em uma cela de prisão finalmente ouviu as palavras que havia esperado por 3 anos, 2 meses e 17 dias. Senhor Samuel Correia de Oliveira, diante das novas provas apresentadas, este tribunal anula sua condenação e ordena sua libertação imediata. O senhor é inocente. A libertação de Samuel foi transmitida ao vivo por dezenas de canais de televisão.
Quando ele atravessou os portões da penitenciária pela última vez, Daniela, Miguel e Beatriz estavam esperando. O abraço que se seguiu durou minutos, 4 pessoas fundidas em uma só, lágrimas se misturando, palavras sendo desnecessárias. Mas Samuel não partiu imediatamente. Ele se virou e olhou para a prisão uma última vez. E disse, para as câmeras que captavam tudo, para o Brasil inteiro que assistia: eu entrei neste lugar como um homem inocente condenado injustamente. Passei 3 anos perguntando a Deus por que ele havia permitido isso. E agora eu sei a resposta. Ele fez uma pausa, lembrando de tudo que havia vivido. Os espancamentos, a fome, o desespero. Mas também as conversões, as transformações, os milagres pequenos e grandes que havia testemunhado. Deus me mandou para o inferno porque o inferno precisava de testemunhas. Precisava de alguém para mostrar aos esquecidos que eles não foram esquecidos. Precisava de alguém para acender uma luz no lugar mais escuro. Eu não escolhi vir para cá. Mas se tivesse que escolher novamente, sabendo tudo o que sei agora, eu escolheria vir. Ele olhou diretamente para a câmera principal. Ainda existem centenas de homens lá dentro. Alguns são culpados, outros são inocentes como eu era. Todos são seres humanos. Todos merecem dignidade, justiça, esperança. Eu vou embora hoje, mas não vou esquecê-los. E peço a vocês que também não esqueçam. Os anos seguintes foram de reconstrução e propósito. Samuel não voltou a ser professor de escola. Em vez disso, tornou-se um dos mais importantes ativistas pelos direitos dos presos no Brasil, fundou uma organização que levava assistência jurídica, psicológica e espiritual a penitenciárias em todo o país. Escreveu um livro que se tornou best-seller. Deu palestras em universidades, igrejas, conferências internacionais. Mas seu trabalho mais importante era invisível às câmeras. Uma vez por mês, sem falta, ele voltava à Serra Negra, agora sob nova administração, com condições drasticamente melhoradas, para visitar os presos que havia deixado para trás. Tubarão, que ainda tinha anos de sentença pela frente, era sempre sua primeira parada. O ex-assassino havia se tornado líder de um grupo de oração na prisão, dando continuidade ao trabalho que Samuel havia começado. Professor, disse Tubarão em uma dessas visitas, você salvou minha vida. Não só quando eu estava doente, mas depois. Você me mostrou que eu era mais do que as coisas que eu fiz. Que eu podia mudar. Eu não salvei você, respondeu Samuel. Eu apenas apontei o caminho. Você fez a escolha de segui-lo. Profeta também havia mudado, embora de formas menos visíveis. Nunca se tornou um homem de fé declarada, mas havia abandonado o controle do crime organizado interno, passando seus últimos anos de sentença em relativa paz. Nas conversas privadas que tinha com Samuel, cumprindo a promessa feita anos antes, ele ouvia mais do que falava, absorvendo algo que ainda não estava pronto para nomear. Eu não entendo como você faz isso, disse ele uma vez. Voltar aqui, depois de tudo que sofreu. Ajudar pessoas que não merecem ajuda. Quem decide quem merece, respondeu Samuel. Eu também não merecia o que recebi. A graça não é sobre merecimento. É sobre amor. Profeta não tinha resposta para isso. Mas Samuel podia ver que a semente havia sido plantada. O resto estava nas mãos de Deus. 10 anos depois de sua libertação, Samuel recebeu um telefonema que fechou um círculo. Era de um advogado, representando o ex-deputado Rogério Mantovani. O homem que havia arquitetado sua condenação falsa estava morrendo de câncer, com semanas de vida. E queria ver Samuel. Queria pedir perdão. Daniela ficou furiosa quando soube. Você não deve nada a esse homem. Ele destruiu anos da nossa vida. Quase destruiu nossa família. Eu sei, disse Samuel. Mas não é sobre o que eu devo. É sobre o que eu sou. Ele foi. Rogério Mantovani estava irreconhecível. O homem poderoso que havia sorrido no fundo do tribunal durante sua condenação agora era uma casca, consumido pela doença, aterrorizado pela morte que se aproximava. Eu não espero que você me perdoe, disse Mantovani, a voz não mais que um sussurro.
O que eu fiz a você foi imperdoável. Eu sabia que você era inocente. Eu sabia, e mandei você para aquele inferno mesmo assim, para proteger meu filho. O mesmo filho que está preso agora, pagando pelo crime que cometeu. Mantovani fechou os olhos. Sim. A ironia não me escapa. Eu destruí um inocente para salvar um culpado, e no fim, não salvei ninguém. Samuel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para aquele homem que havia sido seu algoz. Havia raiva ali, enterrada em algum lugar profundo. Havia dor, cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Seria tão fácil simplesmente se virar e ir embora, deixando Mantovani morrer com a culpa que merecia. Mas Samuel não era mais o homem que havia entrado na Serra Negra 10 anos antes. O inferno o havia transformado, não em alguém mais duro, mas em alguém mais capaz de compaixão. Eu o perdoo, disse ele. Mantovani abriu os olhos, incrédulo. Como? Depois de tudo. Porque o perdão não é sobre você. É sobre mim. Carregar ódio é carregar uma corrente, e eu já passei tempo demais acorrentado. Você vai morrer em paz ou em tormento, essa é sua escolha. Mas eu vou viver livre. É o que escolho. Ele se levantou para ir, mas parou na porta. Uma última coisa. Você perguntou como eu posso perdoar. A resposta é simples, eu não posso. Sozinho, eu não seria capaz. Mas há alguém maior trabalhando através de mim, o mesmo alguém que me mandou para a prisão para que eu pudesse estar aqui, agora, dizendo estas palavras. O perdão não é meu. É dele. Eu sou apenas o mensageiro. E saiu, deixando um homem moribundo com lágrimas escorrendo pelo rosto e, talvez, pela primeira vez em sua vida, uma fagulha de esperança. Samuel Correia de Oliveira viveu até os 82 anos. Quando morreu, pacificamente, cercado por filhos, netos e bisnetos, milhares de pessoas compareceram ao funeral. Políticos, religiosos, ativistas, acadêmicos. Mas também ex-presidiários, dezenas deles, homens que haviam sido transformados por sua passagem pela Serra Negra e que agora viviam vidas honestas, produtivas, cheias de propósito. Tubarão, agora um senhor de quase 70 anos, livre há décadas, casado, avô, foi quem deu o discurso principal. Quando eu conheci o professor, disse ele, a voz embargada, eu era um monstro. Tinha matado pessoas sem remorso, tinha vivido para a violência, tinha certeza de que não havia salvação para alguém como eu. E então esse homem pequeno, quieto, inocente, chegou ao inferno onde eu vivia. E em vez de se desesperar, em vez de se corromper, em vez de se tornar um de nós, ele começou a nos salvar. Ele fez uma pausa, olhando para o caixão coberto de flores. Ele costumava dizer que Deus o havia mandado para a prisão com um propósito. Eu sempre achei que era exagero, até entender que era a mais pura verdade. Ele foi mandado para nos mostrar que mesmo no lugar mais escuro, existe luz. Que mesmo as piores pessoas podem mudar. Que o amor é mais forte que o ódio, que a esperança é mais forte que o desespero, que a graça é mais forte que o pecado. Tubarão olhou para a multidão reunida. O professor não fez milagres no sentido de curar doenças ou multiplicar pães. Os milagres que ele fez foram diferentes. Ele curou almas. Multiplicou esperança. Transformou assassinos em homens de bem. E fez tudo isso simplesmente sendo quem ele era, um homem de fé inabalável que se recusou a deixar a escuridão vencer. No cemitério, ao lado do túmulo de Samuel, uma placa foi instalada. Nela, as palavras que ele havia pedido que fossem gravadas. Samuel Correia de Oliveira. Professor, marido, pai, avô. Inocente condenado injustamente. Servo de Deus em todos os lugares, inclusive no inferno. Porque tive fome e me destes de comer, estava preso e me visitastes. Mateus 25, 35, 36. E abaixo, em letras menores. A verdadeira liberdade não está em onde você está, mas em quem você serve. A história de Samuel se espalhou pelo mundo. Foi contada em livros, documentários, filmes. Tornou-se símbolo de que a justiça, mesmo quando tardia, pode prevalecer.
de que a fé pode sobreviver aos testes mais severos, de que um único homem, armado apenas com amor e convicção, pode mudar o destino de centenas. Mas talvez a lição mais importante seja a que ele mesmo repetia tantas vezes. Deus não nos livra do sofrimento. Ele nos dá propósito dentro dele. Samuel foi mandado para o inferno não como punição, mas como missão. E do inferno, ele trouxe luz para os que viviam nas trevas, esperança para os que haviam desistido, e justiça para os que a negavam aos outros. Não porque fosse especial, mas porque estava disposto a ser usado. E às vezes, essa disposição é o único milagre que Deus precisa para transformar o mundo.